Então tá, boa noite, Charles mais uma vez aqui, canal Bíblia Sagrada. Vamos continuar o estudo de o Evangelho de João, tá? Agora vamos começar o capítulo 3. Capítulo 2, né? A gente vê a parte de Jesus, que é o que a gente estudou, né? Ele, a primeira milagre dele, né? Que é no casamento lá, transformando água em vinho, né? Isso já alimenta bastante a fé dos discípulos, né? Porque na verdade os discípulos que estavam ali, eles vieram a Jesus por meio do Evangelho, quer dizer, do Antigo Testamento, né? Daquilo que foi contado, né? Através de Yahushua HaMashiach. Então eles vieram através disso, não baseado no milagre. Então a base deles de vir a Jesus era através do testemunho bíblico que o Pai tinha dado dele. Claro que depois o Pai também deu testemunho baseado naquilo que Jesus fazia, os milagres, os prodígios, né? Então isso aí era outro testemunho também. Só que os discípulos vieram atrás dele através do testemunho do Antigo Testamento. E é legal que em próprio João, né, Cristo vai falar que ninguém vem a ele se o Pai não trazer. E é verdade, se tu for pensar nisso, né, realmente, ou tu vinha através dos milagres, ou tu vinha através do testemunho do Antigo Testamento. Então, tanto os milagres, que era o testemunho que o Pai dava, ou através de Cristo, né, ou do Antigo Testamento, o Pai dava testemunho dele. Então, se tu fosse para Cristo, tu ia ir através do Pai. Então, não tem como ir a Cristo se não for baseado no testemunho que Deus dá dele. Se tu não aceita isso, e é legal que isso é a carta de a primeira epístola de João, não sei se é capítulo 5 ou 4, vai falar um pouco sobre isso. O testemunho que Deus dá do Filho dele. Tá, voltando aqui. Então ele vai falar um pouco desse acontecimento ali. Depois eles foram para Cafarnaum, né? E aí depois, uns dias eles foram para Jerusalém, né? Para se preparar, né? Para a festa da Páscoa. E aí dá esse momento da purificação, né? Beleza? E aí depois de um tempo, né? Aí meio que faz sentido, né? Eles estão à beira da festa da Páscoa, enfim, né? Acontece aquela situação no templo, né? E aí vem um líder religioso, né? Porque isso é cronologia, né? Depois do que Jesus faz no templo, isso lá em Jerusalém, um líder, né? Uma autoridade que era Nicodemos, fazia parte do Sinédrio, né? Um líder dos judeus, né? Vê aquilo e vai conversar com Jesus. E é o interessante que ele vai de noite. Ele não faz publicamente, ele não faz de dia. Ele faz meio que, se dá para dizer assim, as escondidas, né? E até dá para entender isso por causa que ele não queria ser visto, né? Porque os líderes religiosos, eles rejeitavam Jesus. Então tu imagina um deles estar com Jesus, né? Beleza? Então a gente vai começar o capítulo 3, tá? Falar um pouco desse encontro, né? De Jesus com Nicodemos. Então vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então é interessante que João especifica bem quem é esse cara, né? Ele é um fariseu, né? Que é um grupo mais radical que tinha, né? Se dá para dizer assim, entre os judeus, né? E ele era o quê? Um líder. Então, além dele ser um fariseu, ele era um líder. É uma autoridade, né? Que ele fazia parte do Sinédrio. Então era um cara bastante importante na sociedade judaica, né?
Então ele tinha que ir nas escuras, né? Mas ele se viu interessado, realmente ele viu que o que Jesus fazia era diferente. Até porque ele foi conversar com ele, né? E é interessante que quando ele se aproxima dele, né? Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Mestre, né? Sabemos que és mestre vindo de Deus. Então Nicodemos, ele entendia. Não sei se isso realmente ele foi ter uma conversa com Cristo, né? Não sei se isso realmente era uma coisa sincera dele, eu não sei, né? Mas ele foi conversar com Jesus. Não sei se foi tentar pescar ele, né? Saber qual que era as intenções dele, o que ele pregava, o que ele fazia, né? Mas ele foi lá. E pela resposta dele, ele fala: ó, eu sei que você é um mestre de Deus. Então, isso pelo que ele pregava, pela própria situação que ele expulsou os cambistas. E é legal que ele fala: pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Nicodemos, como um líder, né, como uma autoridade, fazendo parte dos fariseus, ele entendia que aquilo que Cristo fazia não tinha como um homem fazer se você não estiver com Deus, em comunhão com Ele, porque só Deus faz isso, ninguém mais faz. E é legal que Nicodemos ele confessa isso. E ele confessando isso, ele está realmente falando que realmente ele é o Messias. Ele é realmente o Filho de Deus, como a gente vê no final do Evangelho de João. Aquilo que Jesus fez, as coisas que ele fez, demonstravam e testemunhavam que ele era o Filho de Deus. E foi isso que Nicodemos disse, né? Baseado nos sinais que Deus operava por intermédio dele. Então ele creu o quê? No testemunho que Deus deu do Filho dele, através do quê? Dos sinais. Certo? Então ele fala: mestre, vindo de Deus. Porque o que tu faz não tem como não fazer se você não estiver com o próprio Deus. Aqui ele não está dizendo se você não for o próprio Deus. Ele está dizendo se você não estiver com Deus. Certo? Porque tudo que Jesus fez, não fez porque era ele que fazia. Nada era ele que fazia. Era Deus por intermédio dele. E Jesus respondeu. É legal que Jesus ele responde baseado naquilo que Nicodemos confessou. Então ele confessou que ele é o Messias. Ele confessou isso. Ele baseado o quê? Naquilo que ele viu. Então, já que tu confessou isso e você viu isso, né? Tu acredita? Tu tem que nascer de novo. E é isso que Jesus fala. Porque Jesus vai responder baseado na resposta, né? No que Nicodemos confessou. Jesus responde: olha, em verdade, é uma afirmação, isso realmente é verdade. Te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou em outras palavras, né, também pode ser não nascer do alto. Então é interessante que, beleza, você não pode ver o reino de Deus. E creio eu que, como cada um de nós, quer ver o reino de Deus, quer estar no reino de Deus, né? Nicodemos também, essa era a esperança deles, né? E Nicodemos, ele faz essa pergunta baseado porque ele quer o reino de Deus, né? Só que é interessante que começa a ver a mentalidade deles. Tá?
nas respostas, tu consegue ver uma mentalidade ou carnal ou espiritual. Tá? Tanto entre as conversas de Jesus com os fariseus, com os líderes. Né? E hoje também tu consegue perceber isso. Né? Tu conversando com um líder, ou tu conversando com outra pessoa, tu consegue ver, identificar isso na própria conversa, né? A mente espiritual e a mente carnal. E é legal que Nicodemos fala, olha, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar então no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Tipo, a resposta dele, tipo assim, ele pensava realmente em nascimento, uma coisa realmente ele estava pensando naquilo literalmente que Jesus estava falando. Só que Jesus estava falando de coisas espirituais. Ele estava conversando com um rabino, um líder espiritual. Então Jesus estava falando de coisas espirituais com ele. Só que o que demonstrou que ele não era espiritual no sentido bíblico, né? Ele não entendeu o que Jesus falou. E Jesus pergunta, em verdade, daí Jesus fala, né? Como é nascer esse de novo? Né? Porque ele falou que tu tem que nascer de novo para ver o reino de Deus. Só que como esse processo acontece? Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, ele falou no versículo 3, digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só que como é o nascer de novo? Da água e do Espírito. Então, é interessante que Jesus está falando de coisas espirituais ainda. Né? Só que Nicodemos, no versículo 4, o cara tem que, eu como velho, eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe. Daí Jesus, ele dá outra resposta, para ver se Nicodemos entende. Né? Não, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, tem coisas carnais e tem coisas espirituais. Então, como tu nasce carnalmente também tu nasce espiritualmente. Mais ou menos isso que Jesus está tentando explicar para um líder que deveria entender isso, para ver se ele entende. Né? Não te admires de eu te dizer, necessário vós é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é o quê? Os que são nascidos do Espírito. Você não sabe como é que é o processo. Né? Mas você sabe que o vento sopra, que o vento faz um barulho, que o vento movimenta as coisas. Tu consegue perceber a ação dele. Mas como é o processo disso, tu não sabe. É assim que é o nascido do Espírito. Tu não sabe como é que é o processo. Mas tu vê a mudança, tu vê as atitudes, tu vê o Espírito agindo. Como tu vê o vento, mas tu vê o vento? Não. Tu vê ele mexer nas plantas, tu vê o barulho, tu vê que ele passa por causa da poeira. Só que é legal que Nicodemos ele pergunta de novo, como pode ser isso? Então Jesus está falando de coisas espirituais e Jesus está tentando explicar para Nicodemos, né, como é isso, como funciona, para ver se ele entende. Só que ele não entende. E aí Jesus fica meio que não indignado, ele não entende como que tu não está entendendo o que eu estou te falando, se tu é um líder. Tu deveria ser um mestre, tu deveria entender essas coisas. E Jesus é isso que ele rebate. Tu é mestre em Israel e não entende essas coisas?
Como assim tu não entende isso? O que eu tô te falando? Era para te saber esse processo. Como isso funciona? Eu tô falando de coisas espirituais. E é legal que Jesus ele fala de novo, em verdade, te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Então, é interessante que tudo que Jesus fala, tudo que ele testemunha, é uma coisa que é verdade. Todo mundo conhece, é testemunhado as coisas, só que mesmo tendo as coisas as claras, eles podem entender essas coisas, né? E mesmo tendo os testemunhos, mesmo assim, eles não aceitam o testemunho. E é legal que Jesus ele vai rebater isso. Se eu vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Tipo assim, se ele está falando de coisas que é do contexto nosso, do contexto dos fariseus, eles deveriam saber, é o contexto deles, eles não entendem. Então imagina Jesus falando de coisas que ele veio trazer, espirituais, coisas celestiais. Eles não vão entender, se eles não entendem nem o próprio contexto deles. Entende? É uma bagunça. E como vocês vão crer? Ele fala, se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vou falar de coisas celestiais? E ele fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, Jesus está dando um testemunho dele, que eu vim falar de coisas que eu sei. Ninguém subiu ao céu, eu desci de lá. Ninguém foi para lá. Eu vim de lá. O Pai me enviou. Assim como Moisés levantou, e é legal, sabe? Jesus, em todos os contextos dele, mesmo ele, é legal que ele sempre dá um testemunho. Ele fala a verdade para tipo assim, não deixar a pessoa sem uma verdade. Certo? Jesus ele sempre deixa um espaço de luz, de caminho. Certo? E é legal que Jesus ele vai fazer isso. Falando de coisas, é o contexto de Nicodemos, é o contexto do povo de Israel, que é o que aconteceu com Moisés no deserto. Então, Jesus está falando uma coisa que é uma coisa física, né, que realmente aconteceu, terrena, do contexto deles, só que ele traz aquilo para um contexto espiritual. E aí ele fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus ele já deu meio que um spoiler para Nicodemos. O que vai acontecer com ele? O que é necessário para que, como as pessoas estavam morrendo por causa dos seus pecados lá no deserto, pelas mordidas de serpentes, e Deus fez aquela serpente, né, num madeiro, para que todos que olhassem para aquela serpente, né, elas fossem curadas. Jesus também ia ser levantado no madeiro para que todos aqueles que olhassem para ele, buscassem ali salvação, eles iam ser salvos se dá para dizer assim, das mordidas, dos venenos de Satanás, do pecado. E é legal que ele vai falar, porque Deus amou tanto o mundo. É interessante que o Evangelho de João dizem que é o discípulo amado. Tu vê nas cartas, João bastante a ênfase, né? Até eu entendo isso pela intimidade dele, como ele era íntimo, como ele era intenso.
ele falando sempre de amor. Ele sempre, tanto no Evangelho como nas epístolas dele, ele fala bastante sobre isso, o amor. Porque realmente o amor é o princípio, né, fundamento, o mandamento principal para nós seguirmos, né? E ele fala, porque Deus amou tanto o mundo. Então, o amor de Deus, sabe, ele é insondável, incomparável. Deus, ele amou tanto o mundo, ele sacrificou o seu único filho. Tipo, quem que faria isso? E faria pelos seus inimigos. Porque Cristo morreu pelos inimigos de Deus. Deus agiu com misericórdia, com amor, assim, incomparável, em prol dos seus inimigos. Essa é a verdade. Ele deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E é legal que e aí Jesus começa a testemunhar isso que ele está falando, né? Dessa mudança espiritual, disso que Deus trouxe, está trazendo, e tudo por causa do amor dele, a oportunidade que o povo tem agora através de Cristo. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então Deus, ele não enviou o mundo para condenar o mundo. Cristo veio para salvar as pessoas. Esse é o ponto principal. Por quê? As pessoas se condenam por elas mesmas. E isso, a primeira epístola de João, a primeira epístola de João, fala lá sobre isso. Aquele que não confessa Jesus já está condenado. Não porque Jesus veio para condenar. Jesus veio para salvar. Jesus é uma oportunidade de salvação, de perdão, de amor de Deus. Se você não quer isso, você está se condenando. Então, quem se condena por si mesmo é a própria pessoa. Qualquer pessoa é condenada por ela mesma, por negar isso, por não querer salvação. Tipo assim, eu não quero salvação, eu não quero perdão, eu não quero o amor de Deus. É essa a verdade. Então, as pessoas não querem o amor de Deus, não querem salvação. Elas querem o quê? Condenação. É isso, simples, bem simples. E é isso que é a verdade, ó. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho, no único Filho de Deus. Então o ponto é não crer nele. Você se condena, você escolhe não crer. É uma escolha tua. Agora, por quê? Se você crer, você tem o perdão, você é salvo. Ponto. E o julgamento é esse. Olha só, essa é a verdade. E o julgamento é esse. A luz veio ao mundo e os homens o quê? Não querem luz. Deus está trazendo a luz, Deus está trazendo o perdão, Deus está trazendo a transformação, te tirar desse poço, desse meio das trevas. Que nem diz o trecho de... acho que é em Efésios, se eu não me engano. Ou Colossenses 1, acho que diz... E o Senhor nos tirou, não, acho que é Colossenses, Deus nos tirou do mundo das trevas e nos trouxe para o reino de luz do seu Filho, por causa do seu amor. Porque a luz veio ao mundo. Só que o que as pessoas querem? A escuridão em lugar da luz. Pois por causa do quê? Porque as pessoas que são más, elas não querem que elas sejam vistas.
elas não querem mostrar seus erros. E isso é o quê? Falta de arrependimento, falta de humildade. Por causa disso. Porque todo aquele que pratica o mal, ele odeia a luz. Ele não vem para a luz por quê? Para que o mal que ele faz não seja percebido, não seja mostrado, não venha luz às abertas. Que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz. Para que as suas obras o quê? Não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste o quê? Glorificando a Deus. Então, o legal disso é o quê? Aqueles que praticam a verdade, eles vêm para a luz. Por quê? Não para se glorificar, mas sim para glorificar a Deus através das suas obras que Deus faz através da vida deles por meio da fé na verdade, no Filho de Deus. Então é totalmente uma mentalidade diferente. Uns querem se glorificar, se exaltar. Outros querem que? Exaltar Deus, glorificar Deus. E tudo por causa do quê? Pelo amor que Deus nos deu. E os outros não querem essa amor. Beleza? Agora vai ter um outro momento que vai ter um outro testemunho de João, tá? Depois disso, esse encontro, né, com Jesus, com Nicodemos, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo, e ali batizava. Apesar que a gente sabe que não era Jesus que batizava, né, eram os discípulos. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim. E ali havia o quê? Muita água. Então é interessante que a água era necessária para o batismo. Então, eu não estou falando de água de molhar a cabeça, não. Estou falando de imersão. É sepultamento. Você morreu, você ser sepultado, como se tu fosse enterrado na terra, tu é emergido na água como um sepultamento. E aí você sai ressuscitado em Cristo, uma nova criatura. E o povo chegava e era batizado. E João ainda não havia sido mandado para a prisão. Então, João, ele estava ainda fazendo o trabalho dele, de preparar o povo. Só que agora Jesus está vindo. Está começando o ministério dele, o trabalho dele, né? Está chamando os discípulos. Então chega um ponto que João ele já fez o trabalho dele. E ele vai sair. E ele entende isso. Ele fala que ele seja engrandecido e eu diminuído. Porque o propósito é que Cristo cresça. E ele diminua, porque ele já fez o trabalho dele, né? E ele não havia ainda sido preso, né? Por causa lá da situação com adultério, né? E surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram. Então, teve uma disputa entre os judeus e aqueles que eram discípulos de João. Eles estavam com João sobre purificação, enfim, o que né? E foram até João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Messias, mas sou um enviado para vir adiante dele. Então ele tem que crescer. Se as coisas estão indo para ele, esse é o propósito. Vocês têm que entender isso. E eu não sou o Messias. Ele é o Messias, né?
A noiva pertence o quê? Ao noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, o que ele faz? Ele se alegra. Né? É legal isso, ó. Muito com a voz do noivo. E assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos nós. Né? Aquele que vem da terra é terreno. E fala, estando na terra, de coisas terrenas. Aquele que vem do céu está acima de todos. Né? É superior. Faz sentido, eu sou daqui, o outro é maior que eu. Ele é de cima, ele veio, ele é superior. Né? E ele testifica do que tem visto e ouvido. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. E é legal isso. Por quê? Porque é aquilo que João fala na sua primeira epístola. Deus dá o testemunho do seu Filho. Dá tanto através do Antigo Testamento, como através dos sinais. Deus dá testemunho. E João Batista fala disso. É legal, ó. Confirma que Deus é verdadeiro. Porque quem é que mandou Jesus? É Deus, o próprio Deus. Então, se tu acredita em Jesus, está acreditando no testemunho de que Deus é verdadeiro. Tudo aquilo que Cristo está nos trazendo, tudo aquilo que Deus falou no Antigo Testamento, é verdade. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito que sem restrição. Então é interessante que João Batista, tudo que Cristo realiza ou faz ou prega, faz através do Espírito de Deus. Então João Batista está dizendo o quê? Que Jesus ele é o quê? Um intermediário. Deus está agindo por intermédio dele, testemunhando sinais através dele. Isso através porque Deus está dando do seu Espírito. Deus está com ele. E é legal que faz sentido naquilo que Jesus falou para Natanael. Vocês verão os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem. E é isso aí. Né? O Pai ama o Filho, entregou todas as coisas nas suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. E isso é tudo que João fala na primeira epístola dele. Deus nos dá perdão, Deus nos ama. Em Cristo a gente tem vida, a gente tem renovação de vida. Deus nos tira através de Cristo do mundo das trevas para a luz. Agora, você não quer isso? A ira de Deus está sobre você, porque você está em desobediência. Mas você escolheu esse caminho, porque Deus está te dando um outro caminho, só que você não quer. Pense nisso. Queria passar só esse estudo aqui. É bem tranquilo esse estudo. Né? Vai ter momentos na carta no Evangelho de João que vai ter coisas mais complexas, né, de explicar. Vai demorar um pouco. Mas acho que esse aqui é bem tranquilo. Tá? Um abraço para vocês. Não esquece de deixar o like, tá? Se inscrever no canal. E se Deus quiser, próximo estudo, né, capítulo 4 do Evangelho de João. E vou ver se eu ponho uma exortação essa semana, esse final de semana também. Encorajamento aí, exortação, tá? Bom, um abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e a graça de Cristo venha mais e mais reinar na vida de vocês, glorificando por intermédio dele. Tá? Um abraço, fiquem com Deus. Valeu.